pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta e hoje o tema, gente, nossa, vocês vão se impressionar porque a pessoa quis aqui fazer uma pegadinha comigo, me pegar de calça curta, mas eu não vou deixar isso acontecer porque eu vou investigar esse tema a fundo. Bem, antes disso, não deixem de curtir nossas redes sociais, né? Nosso Instagram, Facebook, TikTok, por completo no YouTube e no Spotify, né? E também lá a gente vai jogar aqueles cortezinhos lá no LinkedIn também para vocês, tá bom? E também vocês podem acompanhar daqui a pouquinho no site da Taço também, tá bom? Bem, hoje nós vamos ter um tema bem, vou dizer, complexo, mas interessante, instigante, sobre geopolítica e seu impacto nas empresas e na contabilidade. Vocês conseguem entender o tamanho desse tema? Eu diria que quando eu vi o briefing, pelo resumo do tema, que a gente daria 1 mês de podcast, tá? Mas a pessoa, ela se acha assim muito para a gente falar em 30, 40 minutos aqui. E o meu convidado, né, claro, para trazer esse tema, não podia ser uma pessoa diferente, né? Do Eduardo Zanotelli, né, meu amigo querido, né, meu sócio aqui em alguns projetos. Du, obrigada por ter você aqui de novo com a gente, né? Sempre atendendo aí o nosso chamado e trazendo temas tão legais, né, que realmente é um tema bem diferente. Eu, quando li ontem, que eu peguei e falei assim, cara, gente, o que eu vou perguntar para ele disso? Mas, né, de tudo, a gente começa a fazer umas pesquisas. A gente estava falando um bate-papo aqui rapidamente antes e vamos ver o que vai sair aqui desse podcast. Para vocês que nunca viram o Eduardo, né, que eu chamo de Du, para os íntimos aqui, vamos falar um pouquinho de quem é o Du, né? O Du é professor e consultor, doutor em finanças pela UFMG, mestre em administração também em finanças pela UFMG, é especialista em ciências contábeis pela Fundação Getúlio Vargas, é bacharel em ciências contábeis pela Universidade de Vila Velha, também é professor adjunto da Universidade Federal do Espírito Santo, atualmente licenciado, é professor pesquisador convidado do NIF e também do NEJEC e do CPAD da UFMG, é um avaliador certificado pelo International Certified Valuation Specialist, ICVAs, membro do International Association of Consultants, ele é muito chique, gente, do ICVA, membro do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria das Empresas Listadas na B3, é coautor também de livros, né? E aí também, principalmente das pequenas e médias empresas, e também de estrutura conceitual na prática. Palestrante e conferencista em diversos eventos nacionais e regionais, mas não tem o mais importante aqui, é meu amigo e marido da Lene, tá? Para vocês, então já esqueço que ele já é comprometido. Du, que legal você trazer esse tema, né? Falando assim de geopolítica, que é uma coisa que está muito ligada ao poder, né, das nações, né, ao poder dos estados, está ligado a quem, vamos dizer, a quem rege um pouco a nossa vida, né? Eu até ouvi um senador falando semana passada em Brasília o seguinte: vocês que têm a frase que não gostam de política, é por isso que vocês são governados por quem não gosta de fazer política como tem que fazer. E eu fiquei refletindo naquilo ali, e aí você trouxe o tema e fiquei pensando. Realmente, né, tem toda a razão, né? A gente critica tanto os políticos que a gente tem, que eles realmente que comandam, né, esse assunto aqui que você trouxe, o impacto que isso traz na nossa vida, em específico você trouxe a empresa e a contabilidade, mas eles é que montam nossos acordos, nossas legislações, né, acordos comerciais, que coordenam a economia, e como isso reflete na nossa vida. Então, realmente tem razão o que ele falou, a gente se acomodar no nosso mundo e talvez não até se doar um pouco, claro que a gente sabe que é remunerado todos os cargos políticos do nosso país, mas até se doar um pouco para isso, para que a gente mude a história, né? Sim. Então, achei interessante você trazer esse tema, e aí eu brinquei um pouquinho no intervalo, a gente falar aqui dos conflitos que a gente está vendo no mundo, e como que isso interfere, né? Os conflitos, eles acabam se relacionando com essa lente da geopolítica. Tem alguns conceitos de livro. O que eu gosto mais, Carlinha, é da gente olhar para a geopolítica como uma lente que ajuda a gente a entender as relações e as interações internacionais entre as nações. Mas sempre trazendo isso contextualizado com a história e com a geografia. É por isso que é geopolítica, né? Então, além do geo se remeter-se, né? A geografia é a sua posição no globo, mas também a sua posição política. E a gente está muito acostumado, né, da outra vez que eu vim aqui conversar com você, a gente conversou diretamente sobre temas contábeis, né? Aí, quando eu recebi com alegria o convite para voltar, eu falei, poxa, a gente podia conversar um pouco
sobre o que acontece do outro lado na economia, sobre o que acontece do outro lado na política, que acaba afetando as empresas e, na medida que afeta as empresas, nós contadores, nós contadoras, precisamos lidar com isso. E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender, eu vou usar um termo técnico aqui para os nossos ouvintes, quando a gente faz uma provisão para perda, quando a gente faz um teste de impairment, quando a gente faz uma avaliação a valor justo, se a gente não entende esses relacionamentos, a gente vai ter muita dificuldade para estimar valor. Então, quando eu recebi o convite, eu falei, poxa, ao invés da gente falar, de repente, diretamente sobre uma técnica contábil ou sobre um método contábil, vamos abrir um pouquinho essa lente para a gente enxergar um pouco além. Aí foi que me veio, poxa, então que tal se a gente usasse a lente da geopolítica? A gente podia usar finanças, a gente podia usar a economia. Eu falei, tá muito em alta, vou falar pela minha percepção, tá, Carlinha? Mas assim, eu vi a geopolítica ganhar muita atenção nos últimos anos, muito fortemente, a partir de 2022, quando a Rússia, em definitivo, ela invade a Ucrânia e ela declara guerra à Ucrânia. Esse conflito ele não começou em 2022. A Rússia já tinha tomado um pedaço da Ucrânia, que é a Crimeia, em 2014. Então, assim, o conflito geopolítico já tinha acontecido antes. E como que se interfere nas nossas vidas empresariais, né? E como isso vai impactar na gente. E aí que é interessante a gente tentar entender o outro lado. Poxa, Eduardo, como que o conflito da Ucrânia e com a Rússia, ou da Rússia com a Ucrânia, nos afeta? Eu vou tentar dar um exemplo, você me ajuda, tá? A Ucrânia invade em 2014 um pedaço da Crimeia, um pedaço da Ucrânia que se chama Crimeia, e ela toma aquele pedaço ali rapidamente. Isso é importante porque acessa um mar ali. Olha a questão da geografia. A Rússia, geograficamente, ela não acessa nenhum mar navegável. Do lado da Sibéria, que é o lado bem leste da Rússia, ela acessa o mar, mas ele é congelado a maior parte do ano. Eles não vão botar um navio lá, um porta-aviões para sair por ali. Então, para eles projetarem poder para além disso, eles têm que ter acesso ao mar. A Crimeia dá acesso ao mar. A Síria, que é o assunto do momento agora, né? Porque o bicho está pegando lá. Tá? Olha só que doideira. Um grupo terrorista chamado HTS, que se diz não mais terrorista, se insurgiu contra o governo local, que era uma ditadura apoiado pela Rússia e pelo Irã. Por que a Rússia apoiava a Síria? Porque a Síria tem acesso ao mar. E a Rússia tem uma base militar e naval ali. Porque não adianta ela ter na Sibéria, porque não vai navegar. Só para a gente contextualizar a questão da geografia. Ou seja, há um interesse por trás de tudo isso, dela se posicionar estrategicamente com as suas forças armadas, etc. Seja qual motivo for, mas há um interesse. No mundo que a gente espera, essa projeção de poder e essa disputa de poder e essa busca pelo equilíbrio de poder não levaria a uma guerra armada, que é o que o pessoal chama de guerra quente. Nós vivemos o período de Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque era uma ameaça constante entre Rússia e Estados Unidos, mas aquilo nunca se tornou uma guerra efetiva com armamentos, o que tornaria uma guerra quente. Mas contra a Ucrânia, o desafio foi logo uma guerra quente. Para tentar trazer um assunto que vai afetar nossas empresas e vai afetar a gente, e eu vou poder dar um exemplo de contabilidade, eu vou lembrar um outro conflito, que é o conflito do Oriente Médio, aonde Israel estava no cantinho dele, quietinho, naquele momento ali estava quietinho, o Hamas faz um ataque a Israel. É um ataque que qualquer instituição internacional séria consideraria terrorista, mas a ONU não os considera terroristas. Mataram crianças. Aqui não é um local, aqui é um lugar mais descontraído, mas é importante lembrar o peso disso. Crianças foram matadas e depois de mortas elas foram estupradas. Isso não passa na mídia que a gente está acostumado a ver. Israel responde a isso, de mais de 1.000 e tantos mortos, além dos sequestrados. Israel responde a isso.
E só para fazer um parênteses, Israel é uma das potências mundiais em tecnologia e avanços também, né? Só para fazer o paralelozinho do impacto que isso dá no todo para a gente depois. E para encurtar a história e já chegar num efeito que vai tocar na gente, esse conflito que era local, com a ajuda do Irã, ele se torna regional. E na medida que ele se torna regional, ele não vai envolver apenas Israel e o Hamas. E a faixa de Gaza, onde o Hamas estava se escondendo. Israel mostrou isso para o mundo. Muita gente fecha os olhos e não quer enxergar. Mas o Hamas construiu túneis e túneis e túneis embaixo da cidade, embaixo de hospitais, de escolas. Ou seja, já preparando tudo, né? Já preparando. Mas assim, eu não quero dar o exemplo desse conflito. Eu quero usar esse conflito para mostrar como que ele escalou. E na medida que ele escalou, ele começou a envolver o Irã. E na medida que ele envolve o Irã, ele acaba puxando os países árabes. E 40% da produção mundial de petróleo vem dessa região. Esses grupos terroristas, esses grupos separatistas, né, o Irã financia vários deles. O Hamas é um deles. A guerra de Israel, depois que ele conseguiu enfraquecer o Hamas, quem começou a jogar bomba sobre Israel foi o Hezbollah, que está escondido no Líbano. Então veja, né? Tinha o Hamas bombardeando Israel do lado de cá, o Hezbollah do outro lado, mas o foco primeiro foi o Hamas. Quando eles contêm o Hamas, eles vão se defender do Hezbollah, né? E tem 2 semanas que veio um cessar-fogo. O Hezbollah já quebrou o cessar-fogo e já está bombardeando Israel de novo. Israel disse que não ia responder, aguardando que internacionalmente houvesse algum movimento para não dizer que foram eles que quebraram para não sofrer o que ele sofreu quando aconteceu lá também. Então, esse é um exemplo de um conflito. A disputa de poder ela existe. Eu volto lá em Israel, tá? Mas só para dar um exemplo da América do Sul. Não está assinado ainda um convênio oficial, um tratado oficial entre o Mercosul e a zona do euro. Mas uma representante da zona do euro esteve na América do Sul. Esse encontro foi aqui na América do Sul. O Brasil estava lá representado, o nosso presidente estava lá. E eles assinaram um protocolo de intenções. É o primeiro passo consistente em para lá de 3 décadas. Isso aqui na América do Sul foi comemorado como se o acordo já tivesse sido assinado. Celebrado, né? Celebrado. Mas é para a gente mostrar o seguinte, essas interações de poder. A Europa, enquanto um grupo, nação, né? Várias nações de países ricos, nós da América do Sul gostaríamos de poder comercializar mais com eles. Nós gostaríamos de ter uma relação de ter algum acordo mais comercial, aberta, assim, de benefício. Isso, porque a América do Sul não é competitiva. Então, se eu faço um acordo dele, percebe? Mas isso é o lado do bem, né? Sem guerra nenhuma, os países interagem, eles conversam e eles se alinham. O que está acontecendo, né, na Rússia contra a Ucrânia, o pessoal chama de proxies do Irã, porque o Hamas, o Hezbollah ou os Houthis do lado de cá, eles têm vida própria. Mas quem é que está bancando as armas deles? Quem é que dá treinamento para eles? O Irã. Então, o Irã nunca ataca diretamente Israel, até pela questão geográfica. O Iraque está no meio, a Jordânia está no meio. Não é sair caminhando ali, você vai ter que invadir 2 países para chegar ali. Então, ou que esses países estejam junto com você para fazer a invasão. Exatamente. Aí eles abrem a fronteira, Sim. Eu passo com as minhas tropas e chego ali. Então vai ser difícil a gente ver um confronto direto. O que o Irã faz? Ele financia essas proxies para poder fazer os ataques. O exemplo que eu ia dar era dos Houthis, bem mais para o norte. Por quê? Porque eles começaram a bombardear navios ocidentais, da China não, da Rússia não, mas dos países ocidentais todos, bombardeando os navios que traziam petróleo. Então, por que o petróleo subiu para a gente? Tem todo um contexto interno do Brasil em relação à nossa economia. E porque a base do petróleo é dólar também, né? Segundo eles, há um aumento e está aumentando para caramba. Hoje está 6,30. Chegou a 6,30? Hoje sério? Ontem estava 6,30. Dá licença que a gente está atualizado com relação ao dólar, que a gente viaja muito, então vocês sabem, a gente tem que ficar de olho no dólar todo dia. Ontem fechou menos de 6,10 quando eu olhei. Hoje 6,30, mas veja. Olha como isso interfere na nossa vida, gente. Ele trouxe o assunto, mas é assim, 6,30. 6,30?
Caramba. E o euro 6,68. Gente, é algo para a gente pode não gostar, mas a gente precisa se informar. A Carlinha começou provocando uma reflexão que nós costumamos não gostar de política ou da geopolítica. Porque a geopolítica é a política, mais as questões geográficas, mais as questões históricas. Mas nesse exemplo que a gente estava dando, isso aumentou o preço do barril do petróleo. Não aumentou o dólar, aumentou o preço do barril do petróleo. Por quê? Porque algumas embarcações não conseguiam cruzar o Estreito de Hormuz para poder ganhar o Atlântico Pacífico para trazer petróleo, espalhar o petróleo pelo mundo. Dando um exemplo que afeta bem o Espírito Santo, e nós estamos no Espírito Santo. Nós temos um cliente que atua no ramo de café. O preço do café disparou. Por que o preço do café disparou? Em parte porque algumas regiões, inclusive no Brasil, estão vivendo secas e os grãos não atingiram o tamanho, o sabor que deveria. Mão de obra. Mas alguns países africanos e asiáticos, tipo Etiópia, tiveram safras terríveis. E esses países, a Colômbia não, porque a Colômbia está do lado de cá, mas a ausência desses países que fornecem esses produtos gerou escassez. O que aconteceu com o preço do café? Aumentou demais. As empresas brasileiras tiveram alguns problemas para pagar os seus fornecedores, porque o preço, toda commodity, quem determina preço é o mercado. Então, se o preço aumentou, mesmo que eu peguei o seu café 2 meses atrás, eu vou te pagar pelo preço de hoje. Onde é que entra a contabilidade nessa conversa nossa? Tudo, né? Porque se eu vou te pagar, vou fazer, eu vou contabilizar, eu vou registrar, eu vou analisar a perda, se teve, calcular a variação cambial quando eu trago alguma coisa. Tem coisa pra caramba que a contabilidade entra. É isso aí. Nós, como contadores e contadoras do outro lado, nós estamos avaliando, mensurando o impacto econômico das decisões internas da empresa, mas a empresa é afetada por decisões externas do mundo inteiro. A gente deu exemplos de cenários. Sim. A gente acabou dando 2 exemplos de cenários conflituosos, que está gerando conflito armado mesmo. Demos um exemplo da América do Sul, né, do Mercosul com a União Europeia, que não é um aspecto de conflito, é um aspecto de conversa e de diálogo. A Europa precisa de produtos da América do Sul, não só do Brasil, sim, da Argentina, do Uruguai, da Colômbia. O Brasil é muito rico em recursos naturais que eles precisam. São países pequenos, muito antigos, frio, já tiraram quase tudo. Frio, clima ruim. Frio, a maior parte do ano. A gente é um país tropical, né? Então tem tudo a favorecer. Mas eu queria dar um exemplo também. Tá, por favor. Da América do Sul como a Argentina. Mas um exemplo bom. Não é de guerra, eu queria fazer um exemplo bom. Como que o último 1 ano e meio, né, a Argentina evoluiu economicamente, no sentido da valorização, estou falando em relação à nossa moeda e ao dólar, né, inclusive, com as novas políticas e regras de economia, de valorização de produção interna e outras questões, e como isso interfere contabilmente realmente para as empresas que estão aqui no Brasil, que tem essa relação comercial lá, e como interferiu positivamente para quem queria que eles estivessem bem e negativamente para quem queria que eles continuassem mal. Eu vou dizer para você, no mercado de serviços como o turismo, aumentou muito o custo, por exemplo, para você ir, mas está bombando aí também. O peso ele se recuperou. Se recuperou, mas tá uma relação boa, né? Porque você se sente até mais confortável, porque você se sente também mais seguro, porque a relação interna do país ela melhorou. Né? E aí a relação interna melhorando, as pessoas também começam a ter mais emprego, você começa a ter juros um pouco menores, você começa a ativar o consumo, e isso interfere para quem vem de lá para cá. Sim. E é uma relação geopolítica. Então, assim, é uma geopolítica. Olha, quando eu melhoro o país que está à minha volta, eu trago gente de lá para cá, eu melhoro a minha economia interna também. Verdade. Né? Então, é um exemplo que eu queria dar positivo e que também interfere na contabilidade das empresas, né? Porque especialmente lá, mas das empresas daqui também que se participam, que se relacionam. O que é interessante, o que é rico no exemplo que você trouxe? O governo que ganhou as últimas eleições, o Milei é quem representa isso, que é o presidente, ele traz um modelo econômico diametralmente oposto ao modelo anterior. E na hora que ele começa a implementar isso,
né? E ele começa a trabalhar o déficit público. O Brasil está indo pelo caminho oposto. O nosso déficit público ele está aumentando muito. Então, a gente deu alguns exemplos geográficos e agora a gente está conversando um pouco mais sobre decisões econômicas e a política em si. A Argentina é um excelente exemplo e a gente pode fazer esse paralelo com o que nós estamos vivendo. Né? O Brasil tem tomado o caminho que levou a Argentina para uma situação econômica muito ruim. E quando a gente fala isso, a gente não está dizendo que a gente não deveria ter boas políticas sociais, que a gente não precisa se preocupar com os menos favorecidos. Não é para esse lado que a gente quer ir. A gente quer ir para o outro lado. O problema é que a maioria das discussões hoje em dia, elas se deslocaram das questões centrais que são relevantes e elas foram para os extremos, aonde pouco se conversa sobre o que se deveria e mais se defendem ideologias. Ideologia é algo que eu acredito, que eu defendo, tá, mas que nunca ninguém comprovou, nem tem como sustentar. Então, quando eu vou para o ponto central, aí nós vamos discutir modelos econômicos. Vamos conversar, então, sobre o modelo liberalista, neoliberalista. Vamos conversar sobre qual é a proposta da visão comunista da economia. Vamos ver, historicamente, como que esses modelos foram implementados, o que eles geraram e aonde eles levaram essas nações. Deu errado. Cara, a gente tem, né, Carlinha, séculos e séculos de história. A gente pode olhar. Então, o que o Milei fez e aonde entra, né, a questão forte da política dele. Ele implementou políticas econômicas, só para dar um exemplo, hein? A nossa taxa de juros está flertando com os 13% de novo. De novo. O Copom vai ter reunião, se eu não me engano, amanhã. Essa semana a reunião do Copom. Essa semana, mas assim, já está, eu estou lendo aí direto o valor, porque interfere muito na contabilidade, nas empresas, nossos clientes, né? A estrutura econômica, e poucos contadores parece que estão aversos a isso. Então, eu leio bastante valor econômico, vou te falar. O cenário é meio complicado, né? As premissas são complicadas. O que os economistas sérios estão falando, e eu concordo com eles. O Banco Central deveria aumentar pelo menos 1 ponto percentual a Selic. De 12 ela iria para 13 e alguma coisa. A Argentina está em 35. Só para a gente entender aonde eles estavam. Eles estão comemorando que eles bateram em 35. Mas já chegou a ser 80, né? Não, passou disso. Mas é só para dar o exemplo que eles estão ladeira abaixo, mas nós estamos Reduziu indo... muito, vou te falar, ele fez um bom trabalho. Em um ano, Carlinhos, eu não vou ter essa estatística para dar, né? Não tem o número certo, mas assim, ele reduziu muito. Já passou da metade. Ele reduziu muito. Eles já estão a menos da metade do que eles chegaram. E esse é um exemplo de boas políticas. Mas ele fez coisas absolutamente impopulares. Mas faz parte do processo. Para você retroceder, para crescer, medidas impopulares precisam ser feitas, porque as extremamente populares, elas não são, no curto espaço de tempo, saudáveis. Não, para o todo. Assim, desculpa, mas eu falo o que eu penso nesse sentido. E aí, mas eu concordo. O que acontece? Como as medidas impopulares não são saudáveis, o que eu quero dizer no curto espaço de tempo, é porque elas não são bem pensadas quando elas são feitas no curto espaço de tempo, e elas têm que sangrar algo que precisa para algo que eu poderia fazer de outra forma mais estruturada, para gerar, de repente, um benefício mais político e ideológico do que efetivamente econômico e que vai favorecer a maioria. Então, a gente precisa pensar nisso. E isso tanto não funciona que hoje, por exemplo, eu não vou falar hoje porque vocês vão ver em outro momento, mas saiu a notícia de que a gente aumentou a pobreza em 14%. Então, significa que elas não estão funcionando. Então, independente de ideologias políticas, religiosas, partidárias, eu já passei por momentos de ideologia diferente, mudei o meu ponto de vista, até confessei para o Du esses dias, falei, gente, eu já fui comunista, né? Eu já fui militante de partido, eu já fui de esquerda extrema, assim, mas não é questão de ideologias de esquerda e direita, é questões de entender o que é certo e o que é errado, o que me leva a uma progressão. E a gente amadurece, né, Carlinhos? Isso, a gente amadurece. A gente compra uma ideia, eu nunca me declarei comunista, mas eu já fui esquerdista raiz. Eu também fui militante, gente, carteirinha, entendeu? Eu tinha carteirinha de partido também. Mas assim, quando você começa, e aí na medida que eu fui estudando um pouco mais e eu tive acesso a esses conteúdos, no meu doutorado eu tive que ler Marx, Weber, eu tive que ler na origem. E quando você vai lá ler, cara, o que ele escreveu é diferente do que o pessoal faz.
É isso né? que eu ia falar então, agora. Aquilo que a gente aprendeu, que a gente defendia, não é o que as pessoas fazem. Então, e eu aprendi academicamente que... Aí minha cabeça foi mudando, né? Eu fui entendendo. Peraí, poxa, eu não devo acreditar só porque alguém falou. É importante que eu entenda o que está ali. O que essa pessoa queria dizer com isso? E além, sair da caixa. E é tão importante isso que eu acho que a Argentina está fazendo o dever de casa e eu desejo todo o melhor para o país. Eu tenho uma preocupação com eles. Eu sou cético com medidas radicais demais. Eu entendo a urgência da Argentina. Cara, foi muito tempo. Né? Eu entendo a urgência da Argentina. Mas eles têm que ter uma visão de longo prazo. Eles precisam entender o efeito duradouro do que eles estão fazendo. Eu entendo aquela cena do Milei com a motosserra dizendo, né, que ele ia cortar os gastos da Argentina. É claro que tinha uma metáfora que ele estava tentando trazer ali, e ele estava tentando provocar as pessoas, fazer as pessoas a perceberem. Mas olha como isso interferiu para a gente no Brasil, gente. Interferiu demais. Sim, você fala da Argentina ou da nossa política atual? Não, interferiu para a nossa relação comercial com a Argentina. Pois é. O problema é que a visão da Argentina agora, ela, como eu disse, né, ela é diametralmente oposta. Né? Se a gente fosse passar aqui, né, uma linha, a Argentina está aqui, a gente veio para o lado de cá. A gente estava mais... Era diametralmente oposto, né, com os governos anteriores e agora continua por um motivo diferente. Tanto que os presidentes nem se comunicam muito, eles têm dado exemplos de pouca diplomacia entre eles quando eles se encontram. É um que passa longe, é outro que não quer apertar a mão do outro. Mas isso a gente está num pequeno divórcio, depois eles voltam. Mas o que é bacana na reflexão que você está provocando? A gente como contador, a gente como contadora, as pessoas como empresários, ou simplesmente como dono de casa, ou dona de casa, normais, né? Cidadãos normais, a gente percebeu quanto isso nos afeta. Tem muita gente dizendo, cara, problema nenhum, o dólar subir. Eu ganho... Não, mas o que eu tenho ouvido das pessoas e na internet... O que a gente importa, gente? Que eu não viajo para o exterior, eu não estou nem aí para o dólar. Mas é uma visão, Carlinha... que foi plantada, eu acho, né? Ela foi plantada, mas é muito da nossa educação. Você aprendeu isso no primeiro grau, no segundo grau? Não, mas no curso superior eu vi que o reflexo das economias ao nosso entorno traz toda a diferença para a nossa vida. Mas aí a gente aprendeu isso no curso superior e aprofundou na pós-graduação. Exatamente. Nós depois já somos... mestrado. Pois é, se for considerar mestrado e doutorado, nós somos aqueles 2% privilegiados da população que conseguiram, além da graduação, fazer uma pós-graduação. Mas vamos pensar no brasileiro... De uma forma geral. De maneira geral. Ele não sabe disso. Então, na cabeça dele, ele não percebe. Poxa, mas espera aí. Se o dólar aumenta, o petróleo aumenta. Se o petróleo aumenta, o óleo diesel aumenta. Se o óleo diesel aumentou, o custo da passagem do ônibus que eu pego para trabalhar vai aumentar. Então, eu que só ando de ônibus... E tudo que é derivado aumenta junto. Vai aumentar junto. Então, assim, essa visão, foi daí que veio a ideia desse bate-papo, da gente entender para além daqueles preços ou dos valores. A contabilidade está muito focada em mensuração. Né? A gente lida com os nossos clientes lá o tempo inteiro, ora uma mensuração a valor justo, ora a custo, ora isso, ora aquilo, mas eu estou preocupado com o valor. E a gente sempre explica para o cliente, antes da gente olhar o valor, a gente tem que entender o contexto. E é isso que a gente está conversando. Se você fizer um zoom e estabelecer uma maneira de olhar, eu chamei isso de lente. Vamos usar a lente da geopolítica, porque a gente poderia ter escolhido a lente de finanças. Se fosse a lente de finanças, o bate-papo era diferente, mas a gente ia dar exemplos parecidos. Se a gente tivesse usado a lente da economia, a gente poderia querer explicar, né, o modelo liberal, neoliberal, o modelo econômico comunista. Tá, mas a gente escolheu a lente da geopolítica, para a gente entender esse entorno. E seria importante, né, se a gente conseguisse entender e a gente se posicionar. Né? Para falar um pouquinho do Brasil, ver o nosso tempo aí, né? Qual é o grande problema que eu vejo com o Brasil, né? E isso é uma característica que a gente viu no modelo de governo que a gente está vendo pelo governo atual, e eles fizeram algo parecido nos mandatos anteriores, mas nesse eles estão mais, talvez mais dispostos. Eu diria que é um tanto quanto arrojados.
Pois é, eles estão mais Na céleres. robustez da criatividade para colocar em prática os seus pensamentos. Vamos Gostou? lá. Gostou? Você foi mais educado. Você foi mais educado. Se Excelente. fosse a Tata Werner, né? Que ela dizia, eles querem foder a porra toda. Mas não é, mas, gente... Mas olha só, pela lente... De novo, a gente não tá falando de política, não. Tá falando do que tá acontecendo hoje. Hoje está isso, né? Mas se a gente for olhar pela lente política, a ideologia que eles representam, teoricamente, levaria a uma condição em que nós teríamos, por exemplo, melhor distribuição de renda. Todos os modelos econômicos, eles se preocupam com distribuição de renda. Por quê? Porque é ruim quando você tem muita concentração de renda. Obviamente, o consumo vai ficar concentrado aqui. Também. O capitalismo faz isso do jeito dele. O modelo liberal capitalista, ele tem uma lente para isso. O liberal, né, o capitalista neoliberal, ele enxerga para isso diferente. O comunista enxerga para isso de uma maneira diferente. Eu não tenho essa competência toda para discutir esses modelos, mas é interessante a gente olhar essa lente. O que me preocupa com a lente que está sendo utilizada hoje? Há uma crença generalizada que com ações simples você resolve problemas complexos. Então, a ponto das pessoas dizerem o seguinte: nós vamos acabar com o racismo no Brasil, assinando uma lei que diz que tal coisa é crime e não pode fazer mais. Ou nós vamos acabar com a discriminação ou com a violência contra a mulher por causa de uma lei. Vamos olhar na prática o que está acontecendo? Nada disso funciona. Cadê as políticas públicas para resolver o problema? Aí é que tá vendo? Então, as ações, problemas complexos vão necessitar de ações fortes, efetivas, às vezes arrojadas. Vide o caso Argentina, a gente não está tão crítico quanto eles, né? Então eu acho que a gente não precisaria ser tão rígido assim, né? Tão arrojado? Tão arrojado contra eles lá. Porque é uma visão muito extremista do neoliberalismo. Né? A lógica capitalista... É aquele lado, eles querem resolver a todo custo e rápido, então por isso está sendo tão extremista, entendeu? Mas não vai dar certo se continuar nessa pegada por muito tempo, então ele vai precisar dar uma retrocedida, dar um passinho para trás, entendeu? Mas é assim, eles estão resolvendo problemas que o Brasil não quer lidar. Eles tinham problemas crônicos de déficits públicos por mais de década. Então a dívida deles era tão grande que ninguém acreditava mais que a Argentina pagaria suas dívidas. Isso quer dizer que o título do Tesouro argentino não valia nada. O título do Tesouro brasileiro agora está começando a ficar em risco. Para a gente que faz valuation, para a gente que faz avaliação... Era uma coisa que a gente jamais imaginou que ia acontecer, né? O Brasil nunca chegou perto Todo mundo, disso. a gente falava assim... Pô, quando a gente estuda, né? Mestrado, tá, você vai fazer... O que é seguro? Tesouro. Pô, quantas vezes eu ouvi isso em aula de professores? Mas a pergunta tem que ser qual? Título do Tesouro de qual país? Porque se você for querer pegar de Uganda, na África, é fria, sai fora. Não, é do Brasil, mas né? O Brasil... Quantas vezes você não ouviu isso? Aplicar no Tesouro? Centenas de vezes. Mas se você fala, hoje o Brasil, a gente não olha para o título do Tesouro brasileiro com a mesma expectativa de segurança que a gente tinha antes. E uma coisa que o brasileiro precisa entender. Eu vou dar um exemplo como se fosse eu, tá bom? Mas pensa no Brasil. Eu ganho, faz de conta que eu ganho no mês R$10 mil. Naquele mês, eu gastei R$15 mil. Admita que eu tinha uma dívida de 10 mil. Então, veja, eu ganhei 10, gastei 15. Quanto que eu fiquei negativo? 5. Quanto que eu fiquei negativo naquele mês? 5. Eu já tinha uma dívida de 10. Para eu pagar o que eu adquiri, eu vou pegar mais 5. A minha dívida foi para 15. Então, o que aconteceu com o meu endividamento? Aumentou. Eu, a partir de agora, vou ter mais despesa financeira. Então, a minha dívida, ela gera cada vez mais custo. Aí você para e pensa e vê que a dívida do Brasil é para lá de 300 trilhões. Cara, é um número que a gente não consegue nem imaginar quantos zeros tem. E o custo dessa dívida, que às vezes a pessoa... É que não é muito... É que você falou uma coisinha aí no início da nossa conversa. A mídia, ela não traz para a gente conhecimento nenhum sobre isso. Então, nós estamos falando de mídias muito reservadas para pessoas que têm acesso e curiosidade de fazer. O problema do brasileiro, da sociedade, ela não quer enxergar.
E ela mídia simplifica, ela torna simplista essa relação. Só que ela não sabe a interferência que dá. Então, para eu comprar uma casa, que é o mercado que eu trabalho, para eu comprar um apartamento, a neguinha está batendo pau. 1 metro quadrado foi a não sei quanto. E eu falo, quantas pessoas daqui a 5 anos vão ter condições de comprar, continuar comprando? Até quando vai continuar desse jeito? Porque a gente não tem uma relação, essa relação causal, ela não é constante durante muito tempo. Porque está tudo aumentando. Você comentou do dólar. Então, até que ponto eu preciso me isolar disso para fingir que eu não estou entendendo, sabe? Então, e muitas pessoas adquirem ou não conseguem adquirir, como saiu também hoje uma outra reportagem, e o cara brincando, ele, eu não consigo, o churrasco do final de ano vai ficar mais caro. Falei, eu ouvi dizer na época que a picanha ia ser para todo mundo. Então, assim, é complicado você querer conversar com pessoas que tampam os olhos, né? Então, a gente é muito além. E ele falou uma coisa certa, gente. É muito além do que uma mera ideologia. É muito além. Interfere muito nas nossas vidas, entendeu? Sim. E as mídias abertas, Carlinhos, elas têm chegado com análises prontas, interpretando coisas de maneira que eu, por exemplo, com o que eu estudei e o que eu acho que eu entendo de economia, são absurdos. Há pouco tempo eu ouvi na CNN, eu ouvi na Globo News, que eu não assisto mais, economistas defendendo que o aumento da inflação no Brasil era bom para a sociedade. Eu também ouvi. E é um absurdo de dizer, não, se a gente chegar a 13, 15, tudo bem, a gente já chegou até 80. Gente, não quero comparar com 1980. Não quero comparar com 1980. Eu quero comparar o Brasil com quando eu tinha... muitos de vocês não entenderam, quando eu tinha um negócio chamado lucro inflacionário, que dava um trabalho do caramba para fazer aquilo, tudo bem, hoje com tecnologia a gente faria muito rápido, mas onde eu tinha que pegar e lançar um preço no meu balanço para ter o reflexo da inflação. Não quero voltar nesse mundo, desculpa. Então, não adianta alguém ir para a televisão e dizer que é especialista e dizer que inflação é bom, porque hoje eu tenho 54, mas quando eu tinha 12, 15, 6, eu convivi com inflação. É o exemplo que às vezes eu dou em sala de aula. A gente pegava um pacote de biscoito, a quantidade de etiquetas coladas por cima, cara, era grosso aquilo ali, Carlinha. Não, eu tô falando isso porque outro dia eu fui comprar alguma coisa que a minha esposa pediu, aí eu fui no mercadinho lá perto de casa, quando eu vi 3 etiquetas no mesmo pacotinho... Te lembrou 1984, 1990. A minha memória afetiva, do lado negativo do que é viver hiperinflação, eu lembrei da minha adolescência, aonde as marcações eram quase que diárias. E se você... tinha aquele negocinho, né, que você colocava... Tic, tic, tic. Hoje já não usa muito em supermercados, né? Hoje só muda uma etiqueta. Eu lembro que tinha uma época que eles tentavam arrancar a etiqueta. Só que era todo dia que eles pararam de tentar arrancar. Então eles botavam por cima. Muita gente aí que tem mais de 40, ou tem a idade que eu tenho, pode lembrar disso. Mais 50, como eu tenho ele também, que ele falou mais de 40. Tipo, a gente tem mais de 50. Mas eu falei que eu tenho 54, eu assumi. Mas o público mais jovem, Carlinha, pode achar que a inflação não é um perigo real eminente, porque não viveram o que a gente viveu. E a gente não conseguia andar para frente. Eu também brinco com os meus alunos em sala de aula, eu tenho o livro Diário e Razão, do escritório que eu fundei há décadas, né, que hoje eu não trabalho mais com contabilidade, assim, de serviço contábil. Mas eu tenho lá registrado no Diário do Razão, eu já tirei foto disso, para mostrar em slide na sala de aula. Eu já ganhei, Carlinha, 1.500.000 cruzeiros. E quanto que valia aquilo? Não valia, Carlinha, nada. Sabe por quê? Porque esse 1.500.000 cruzeiros era o valor do salário mínimo. Não, aí a gente aprendeu que você divide por 2, 250, depois por 1.000 e por 1.000. Você lembra disso? É que vocês estão no mundo bom, gente. A gente não quer voltar para o mundo perverso. Então, não dá, realmente, doía. Olha, a gente falando. Aí e por isso que eu falei que a gente falaria um mês aqui, porque geopolítica é muito amplo. E olha quantos exemplos a gente já deu aqui, voltando isso para a contabilidade, para a empresa. O reflexo dá na nossa vida final lá, da gente que consome. É diária, né? É cotidiano. E aí, e quanto que isso impacta no preço de venda dos produtos, né? Como que vai ser as notas explicativas de 2024, que vão ser entregues em 2025? E eu não sei se você percebeu, as empresas também estão demorando um pouco mais para publicar. Você percebeu? As empresas, e eu percebi nesse trimestre, quando eu fui procurar. Eu sou membro de alguns conselhos fiscais, de alguns comitês de auditoria. Cara, tá demorando um pouco mais, você já de percebeu? De capital aberto. Todo mundo atrasou. Não, gente, eu falei, cara. Das empresas que eu sou conselheiro ou membro de comitê, todo mundo atrasou. E isso tem a ver com a dificuldade de processar algumas coisas,
tem a ver com algum Mas cuidado tem a ver com o em momento divulgar. também. Tem a ver com o momento, porque o momento que a gente está vendo político e geopolítico, de todos esses conflitos que você trouxe à tona, né? É que a gente, graças ao bom Deus, não temos conflitos nas Américas ainda, até onde eu sei. Não sei que o Du tem alguma novidade, mas nas Américas a gente não tem. O único conflito que a gente tem nas Américas é a Venezuela ameaçando a invadir a Guiné Francesa. Os Estados Unidos já passou porta-aviões por ali para mostrar para a Venezuela para tomar cuidado não entrar. Fica na sua. Aí depois a Rússia mandou um recadinho. Acho que foi um cruzador deles passando por ali para mostrar que eles estão do lado da Venezuela. Essa coisa de projetar mas, assim, poder. Mas tá entre as mas não Américas, tem conflito não real. Tem conflito. Então a gente vive num continente que a gente não tem conflitos entre países do mesmo continente. Tem dentro de alguns países, igual o Equador. Civil, sim, mas entre países, entre nações, que é uma situação bem grave dentro da geopolítica que você trouxe, a gente não tem. E isso nos favorece. A gente tem outro fator positivo, que além de não ter esses conflitos, a gente se relaciona razoavelmente bem com o entorno, mesmo que tenham ideologias ou políticas diferentes ou até conturbadas. Somos amigos dos nossos vizinhos, então isso também nos favorece, tanto para ter empresas lá, quanto vice-versa. Relações comerciais. E aí a gente tem um equilíbrio dessas avaliações que trazem o retorno lá para a contabilidade, para as empresas. E para a gente como cidadão também. Então a gente está numa situação um tanto quanto confortável, né? Mas não confortável ao ponto de dizer eu estou vivendo o melhor dos mundos, porque eu estou começando a viver o mundo para ter um pouco de restrição ao futuro, porque a gente se via, não sei se você vai concordar comigo, empresas e pessoas, numa situação muito confortável de futuro. Cara, eu, por exemplo, nunca pensei em sair das Américas para ir para um lugar na Europa, para morar lá. Eu já tive vontade, quando a gente vai, puxa, que delícia morar aqui em Portugal, nossa amiga tá lá, Renata, que delícia. Mas eu não, quando eu paro, volto atrás e falo, ai não, aqui tá bem melhor, né? Eu gosto de praia, país tropical, vivo bem e tal. Mas a gente, hoje, muitas pessoas já repensam, né? O conflito da Ucrânia com... Perdão, quem começou o conflito foi a Rússia. A Rússia. Né? A gente tem que dar os nomes certos, porque a Ucrânia estava quietinha, ela não queria o conflito. Queria passar por aquilo. Né? A Rússia está tentando projetar poder, né? O sonho do Putin é reconstruir a antiga e poderosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só que essas repúblicas, a maioria delas, não são mais socialistas. A Polônia, ela se tornou capitalista. Ela está na União Europeia. A Polônia é membro da OTAN. Suíça e Finlândia, quando viram a invasão da Ucrânia, que sempre foram países neutros, Carlinha, imploraram a OTAN. E a OTAN autorizou num prazo recorde de menos de 3, 4 meses. Leva anos para você entrar na OTAN. Para deixar entrar, né? E a OTAN é uma aliança de guerra das mais bem-sucedidas do mundo, porque ela é uma aliança de guerra que nunca entrou em guerra. Porque na medida que você projeta poder e você demonstra força, quem é mais fraco do que você vai se sentir desestimulado. Então, essa é uma estratégia de persuasão. Eu vou te dissuadir a querer, sim... Bem, alguns administradores é tipo você pegar e comprar a empresa, né? Comprar seu concorrente. Não é? Não é uma analogia, né? Pensando em finanças. Pensando em finanças, existem as compras hostis. Não, isso é verdade. Sim, mas não é. Mas são estratégias. São estratégias comerciais. Eu vou, em vez de invadir sua empresa, eu vou lá e compro ela. É isso aí. É por aí. Mas é para dar bem esse exemplo da geopolítica e os movimentos de resposta. O argumento do Putin para invadir a Ucrânia é que a Ucrânia queria entrar na OTAN. Por que a Ucrânia pediu para entrar na OTAN? Porque em 2014 a Rússia foi lá e tomou a Crimeia. Então, na medida que a Ucrânia não tem como enfrentar a Rússia, né, a Ucrânia pega e fala, poxa, vocês que estão aqui do meu lado, Alemanha, França... Me ajuda aqui, Polônia. Cara, eu sozinho não vou te ajudar. Por que você não tenta se tornar elegível a ser um país membro da OTAN? Aí a Ucrânia vai lá e formaliza um pedido. Neste momento, mas percebe, é muito importante, Carlinha, talvez para caminhar aí para o final do nosso bate-papo, é muito importante a gente tomar cuidado com os discursos e com as narrativas que são construídas. Por que eu não assisto mais canal aberto e o que os canais abertos têm mostrado? Todos eles. A Globo é a pior de todas, mas todos eles.
Porque eles apresentam uma visão, como você explicou, absolutamente simplista, mas já interpretada. Né? Eu terminei agora uma disciplina no mestrado, Teoria da Contabilidade, aonde, apesar de que eu, Eduardo, enquanto profissional da contabilidade, eu tenho o meu viés em relação à teoria, dentro de sala de aula, eu não posso querer cooptar os alunos para concordarem com a corrente de pensamento. Até porque, senão a gente pode dar uma de dar uma prova e arregaçar com todo mundo, se você não fizer a resposta que eu quero, né? Ainda tem esses comportamentos. Ainda tem esse... Mas assim, para demonstrar a isenção, sim, o jornalista, ele deveria apresentar os fatos para que as pessoas e a comunidade e a sociedade avaliassem e, a partir cada um da sua lente, formasse a sua opinião. E não criar uma narrativa ou um discurso para justificar algo geralmente muito complexo que é apresentado de forma extremamente simples e já resolvido. Cara, isso é lamentável, isso é triste, isso é absolutamente perigoso e indesejável. Vou te dizer, né, todo esse assunto que você falou, e acho bem bom, assim, a gente, não sei se vocês perceberam, mas a gente falou de muita coisa, mas muita coisa em torno do mesmo item, né? Que é exatamente a questão que envolve a relação entre países, nações, e quanto que isso interfere, seja no primeiro exemplo que o Edu trouxe, que é da questão dos conflitos ou da melhoria dentro das nossas empresas, dentro da contabilidade, que é isso que a gente está trazendo, tentando abrir um pouco a cabeça de vocês. Mas para pensar, Edu, assim, a gente está num momento muito bom mundial de outras coisas, né? Como a gente está tentando aí vários países. Trazer uma questão mais sustentável, trazer uma questão mais de uma política mais aberta, a melhoria da qualidade de vida, e cada um dentro do seu modelo. A gente vai sediar no que vem COP30, o mundo inteiro vai estar no Brasil. Vai. O mundo inteiro vai estar no Brasil. E veja, e num estado que não tem estrutura para receber, mas que está sendo montada para receber, que é o estado que tem parte dela, a floresta amazônica, e que o mundo inteiro quer pegar essa floresta. Porque é lindo o cara falar, não, você tem que cuidar, deixa que eu cuido para você. Você não cuidou das suas, quer cuidar da minha? Eu costumo falar isso também. Deixa que eu crio o seu filho, deixa eu ver como é que você criou o seu. Né? Então, deixa eu olhar aqui primeiro que papel que você fez, porque se você não conseguiu criar o seu, você quer meter a mão no meu? Então tem uma coisa meio... Eu tenho umas opiniões meio diversas do que o povo fala. A gente tem que ser crítico. O que você falou, a gente pode tentar resumir com a visão ESG, né? Do ambiental, do social e de governança. Essa é uma agenda de países capitalistas, e olha só, que visa melhorar a vida das pessoas. Sim. E ela é uma ação concreta. Eu só não vejo, Carlinha, como implementar tudo que eles querem que seja feito até 2030, 2050. no tempo que eles querem que seja feito. Vide agricultores da Inglaterra indo para a rua protestar. Vide agricultores na Holanda indo de trator para o meio da cidade. Olha, o que vocês estão dizendo, não há condições ainda para fazer. Tem que ser gradativo. Então, vocês vão ter que arrumar a condição. E outra, vocês têm que estar disposto a pagar o preço por isso. Por quê? Porque todo mundo quer adotar e isso é geopolítica, tá, gente? Essa é uma questão que projeta poder, tá vendo? Isso nasce na América do Norte e na Europa. Isso ganha muita força na América do Norte, isso ganha muita força na Europa, nasce na América do Norte, basicamente Estados Unidos, vai para o Canadá rápido, mas a Europa compra a ideia e começa a implementar antes da América do Norte. E isso hoje vira uma bandeira, e a China já avisou. Esquece, amigo. Você acha que eu vou parar de emitir, que eu vou reduzir... Não estou nem aí para gelo, que não é mais gelo, é água. De gás carbônico. Não estou nem aí. Mas veja, eles falaram uma coisa que a gente tem que admitir que é verdade. Quando estoura a Revolução Industrial, lá pelo século XVII, a Europa se torna rica, desenvolvida, industrializada, fazendo o que agora eles não querem que seja feito. E no momento em que eles já construíram tudo. Mas vamos usar o passado que a gente pode industrializar com uma forma mais sustentável, com uma forma menos poluente. Hoje que custa mais caro. Então, mas hoje em dia dá para fazer isso. Dá para fazer. Não, naquela época não dava, mas eu concordo com eles também. Mas a China... Destruíram tudo. Por isso que eu falei, você quer cuidar do meu se vocês não cuidou do seu? Isso aí. Você então, ficou rico destruindo o seu? A única coisa que eu acho, Carlinha, é que nesse discurso aí de ESG, né, de ESG, tem que ter uma cadência maior em relação a isso. Porque o que eles estão defendendo
pelo pouco que eu acho que eu sei, que eu nem sei se eu sei, mas pelo pouco que eu acho que eu sei, é impraticável. Não tem nenhuma empresa no mundo que está conseguindo fazer isso. A Europa foi a única que obrigou isso. Se a gente for olhar, por exemplo, os Estados Unidos também não é tanto a favor, né? Para algumas transportadoras. Os caminhões que eles compravam, os Volvo, Scania, que vêm da Europa, eles já chegam no Brasil emitindo 40% menos de CO2 por causa dessa bandeira. Então, só para ilustrar como isso vem de lá, os países subdesenvolvidos como o nosso. Não, mas daqui a pouco eles vão também exigir para a gente vender para lá que tenha certas questões. Mas eu não acho errado, não. Eu só acho que tem que concordo com você. Então, tem que ser devagar. Eu não acho que é errado. Tem que ser gradativo, porque a gente não está preparado. Nós, a coisa tem que ser realista, Carlinha. Nós, nação, não estamos preparados. Eu tenho dificuldade de lidar com argumentos verdadeiros, mas que a operacionalização, ela não é realista. E por que eu acho isso perigoso? Porque pode acabar caindo em descrédito o conceito. Um exemplo. Aquecimento global. Os cientistas não chegaram a nenhum consenso sobre quantos graus, né, a temperatura da Terra está aumentando. Há uma discordância severa em relação a isso. Aqueles que dizem que está indo muito rápido são profundamente contestados. Você sabe que eu gosto de ciência, de física, de astronomia, eu leio, eu gosto de ler essas coisas, tenho acesso a esse tipo de leitura. Não há consenso sobre isso. E aí o pessoal lá do ISD, eles vão pegar o extremo do lado de lá, vão adotar como bandeira para dizer que isso tem que acontecer em 10 anos. Carlinha, não vai acontecer em 10 anos. Não vai. Mas vou te dar um exemplo que eu vi. Mas a gente pode ajudar a acontecer em 15, em 20. Sim, aí sim, você percebe? É isso que eu falo. O conceito não é ruim, a ideia não é ruim. A maneira com que eles estão tentando implementar não me parece realista. A Europa, que está muito comprometida com isso, está tendo problema interno porque as pessoas e as empresas, elas não conseguem fazer. E o pessoal que vai para a rua tirar roupa e ficar nu para fazer protesto, não é dono de empresa, não produz nada, só vai lá reclamar da poluição, mas não faz nada além disso. E aí o agricultor... Pelo contrário também, já porque eu não sei que alguém que já foi na Itália, vive sujo pra caramba, joga um monte de lixo no chão, joga guimba de cigarro, porque eu já fui. É um absurdo, tá? Porque eu vou te falar, falo mesmo, é assim. Porque eles metem o pau na gente, mas eu vou te falar. Não existe lugar mais sujo, por exemplo, que Roma. Mas eu quis... muito lixo, é muito não sei o quê. Mas tô te falando assim, eles têm que cuidar da casa deles. E eu quis dar um exemplo da comparação entre o discurso e efetivamente, sim. A ação, ela não acontece do jeito que eles querem fazer. Agora, tem como a gente diminuir a poluição? Tem. Tem como a gente ser mais comprometido com o meio ambiente? Tem. Tem como a gente... eu gosto do argumento do ISD, eu já dei palestra sobre isso, em que eu começo perguntando o seguinte: lucro é o mais importante? Porque quando você vai para o social, né, do ISD, esse social, ele faz essa pergunta. E essa é uma reflexão que existe também no capitalismo. As pessoas vão endemoniando o capitalismo, mas a visão... Existe o capitalismo selvagem, existe o lado ruim, mas qual a ideia básica do capitalismo? Eu vou traduzir numa frase que a literatura diz. A premissa básica do capitalismo: se você assume risco, você precisa ser premiado pelo risco. Você tem que ser remunerado pelo risco. Como é que a gente chama isso? Lucro. Eu não sou contra, sou a favor. Sou empresária, ele também, mas eu acho que a gente pode ter lucro fazendo também a nossa parte. É isso que a gente tem que pensar. Essa é a reflexão. Que papo legal. Olha, gente, poderia ficar aqui N podcast. Depois vou ter que dividir isso em 2, tá? Du, foi muito bom ter você aqui. E que tema picante você trouxe, né? Que tema... por que não também dizer angustiante, porque a gente trouxe aqui várias reflexões para você que está nos assistindo e nos ouvindo, do que está acontecendo hoje no mundo, né, no nosso continente, em outros continentes, a interferência que isso pode ter na sua vida, né? Então não pense você que nunca viajou para o exterior que não interfere, que você não compra dólar. Interfere sim, né? Como o Du bem comentou, a gente deu vários exemplos práticos aqui, reais, né? Mas você faz compra, eu acho que você vai entender isso quando você for a próxima vez para o mercado. Então acho que a gente não precisa dar tanto exemplo tão longe assim, tá? Verdade. Então foi maravilhoso, obrigada mais uma vez. Vou deixar aqui com você... Obrigado pelo convite.
Obrigado por você ter aceito a ideia da gente bater esse Não, eu esse nem papo. te liguei. Eu falei, eu vou ver o que ele vai trazer, porque ele quer realmente me deixar constrangida aqui nesse podcast. Mas eu dei uma lidinha em algumas coisas de conflito aí, né? Já levei para Argentina, que eu já não sou muito boa de Irã e Rússia. Já levei para Argentina, que eu tô mais familiarizada, para ver se eu mudava um pouco desviada do foco dele. Du, muito obrigada. Vou te dar uma lembrancinha aqui. Obrigado. Nossa, um Uma chocolatezinho. Deliciosa, gente. Obrigado. Obrigado, Carlinha. Parabéns pela sua iniciativa. Não, e eu gosto de esforço zerar, seu né? de comunicar isso da maneira bacana que você faz, levando os temas que você faz. É muito rico. Eu assisto com muita frequência lá. Só fico com vergonha de assistir quando você me convida. Mas os outros eu assisto todos. Parabéns e obrigado. E, gente, curta as nossas redes sociais, né? Realmente é um dos projetos que a gente tem. A gente tem outro em parceria com outras empresas, de geração de conhecimento, né? De forma gratuita, de forma voluntária, né? E de todo o coração, tipo assim, eu não sou geopolítica, não trabalho com isso, não vai interferir nada na minha vida profissional na TASSO, mas a gente acha que o conteúdo, o conhecimento é insuperável diante de qualquer outra riqueza que você pensar, é o que eu defendo. Conhecimento, você pode até vender, mas ele não sai de você. Então, fique sempre com a gente, curta nossas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, o YouTube para você ver esse podcast completo e as nossas tirinhas aí que nós vamos fazer, né? Nossos cortes nós vamos fazer aí também de diversas redes sociais. Na próxima semana a gente volta com mais podcast do Tasso Conta para você.